organizar, depois de tudo que vimos durante a semana, como organizar a última parte do trabalho que nós estamos fazendo, que se refere a como organizar, depois de tudo que vimos durante a semana, como organizar a escrita de um texto, né? Que é a parte mais importante, digamos. A gente estuda as normas, mas as normas são para nos auxiliar nesse momento que nós estamos chegando aqui. Então, no momento do trabalho da escrita, né? Então, nós passamos aqui, nós verificamos nesse manual, nós temos, volto a dizer que esse é um documento de consulta, é um documento que vocês podem estar abrindo para poder verificar os procedimentos. Toda vez que você tiver dúvidas, você abre o manual. Você abre o manual e vai verificar como que é mesmo uma citação, como que é uma referência de um artigo, de uma revista, como é a referência de um texto que está dentro de um livro, quando o livro é de um autor ou quando o autor na verdade, é uma organização. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Assim, no corpo do texto mesmo, né, que são os elementos textuais, que a gente viu, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente faz um trabalho, onde exatamente a gente tem que colocar a metodologia que a gente utilizou? Ela vai aparecer, a gente vai dar as pistas disso lá na introdução ou vai estar no desenvolvimento? Vai depender do tipo de trabalho que eu estou fazendo. Também, essa explicação que a gente está vendo aqui, porque aqui esse manual são as normas técnicas. Agora, como se aplica nas normas técnicas vai depender muito de cada pessoa, né? Vamos revisar aqui. E de fato, quando a gente explica, por exemplo, como fazer um projeto de pesquisa, vai ser explicado diferente de um professor a outro. Isso não significa que está errado. Significa que tem várias formas de ver e de entender as coisas. Então, um professor pode explicar de uma forma e outro pode explicar de outra. Isso não é um problema. Isso é normal. Isso é um fato, porque o conhecimento, as ideias, a gente vai se apropriando e entendendo. Eu entendi de uma forma, outro professor pode entender de outra, outros professores vão entender de outra. Se você está fazendo uma disciplina de metodologia, onde aprende a fazer projetos, você tem que fazer como os professores que vão avaliar o trabalho falaram. Depois que você passa a prova na disciplina, vocês vão conversar com seus orientadores, e aí pode sofrer de novo uma mudança, né? Estou falando isso porque me ocorre muito. Eu não vou explicar da mesma forma que outros professores. Mas, de qualquer forma, veja bem, a introdução de um trabalho, seja qual for o trabalho, seja um projeto, ou seja uma dissertação, ou um TCC, tem que ter uma apresentação resumida do que você vem apresentar à frente. Então, a primeira dica para a escrita de um texto, anotem aí, introdução é o último que o autor de um texto escreve, embora é o primeiro que o leitor lê. Eu nunca vou começar a escrever um texto pela introdução, porque se eu não tenho um texto ainda e eu escrevo a introdução, eu vou escrever sobre uma intenção de escrita, sobre o que eu queria escrever. E não é esse o papel da introdução. A introdução tem que apresentar o que está realmente escrito. Entendem o que eu digo? Você queria falar algo, Dionildo? Não, que estava falhando aí. Certo. Estão entendendo? A pergunta que você me mandou escrever aí. O primeiro que o Mas se todos autor... estiverem escutando bem... O primeiro que o autor... A ver, peraí. Só cortou a última parte. A ver, repitam aí. Quem anotou direitinho? Começa a dar introdução aí. Introdução.
Sim, repita. Vai, leia o que você anotou, por favor. O Leia. senhor falou errado. A introdução é o último que o autor escreve. Foi assim que o senhor citou primeiro. Isso, é isso aí mesmo. A introdução é o último que o autor escreve. É o último que eu, quando escrevo qualquer trabalho, vou ter que escrever. Primeiro, qualquer trabalho tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Um trabalho, seja qualquer for o trabalho, seja um artigo para uma revista, seja um TCC, seja uma dissertação, vai ter uma estrutura, uma organização por partes. Eu não vou começar a escrever na primeira página doido qualquer ideia que eu tenho na cabeça. Eu vou organizar a escrita por partes, porque a comunicação linguística nos exige que a gente conversa com pessoas, a gente tratar as coisas por partes. A introdução tem o mesmo papel em um texto que o cumprimento quando eu encontro alguém na rua. Eu encontro alguém na rua e já vou dizer: oh, boa tarde, bom dia, como você está? Como está sua família? Como está seu cachorro? Como está seu gato? Eu estou cumprimentando. Eu estou fazendo uma introdução a essa interação que estamos fazendo com essa pessoa, né? Depois eu vou dizer para ele: olha, Andrea, você lembra que está me devendo o projeto de pesquisa para a gente qualificar? Eu não vou chegar logo dizendo: cadê o projeto de pesquisa? Ela vai dizer: nossa, esse cara é muito grosso, esse cara não tem modais, não tem modos. Concordam comigo? Então a introdução tem esse papel em que você vai preparar a comunicação linguística. Da mesma forma, aí você depois vai falar, vai cobrar, vai contar uma piada, vão lembrar, vão tricotar. No final, você vai fechar a conversa. Se você está no meio da conversa e vira as costas e vai embora, a outra pessoa vai dizer: nossa, esse cara é maluco, me deixou falando sozinho. Esse é o papel da conclusão ou das considerações finais, onde você vai fazer um fechamento, vai encerrar essa conversa que você está tendo. Então, na conclusão, se na introdução eu vou apresentar o que vem no trabalho, nas conclusões ou considerações finais, eu vou retomar os principais pontos. Eu confesso que eu acho difícil fazer as conclusões. Mas vamos recapitular, vamos por parte. A introdução, então, é o último que eu escrevo. Eu não vou começar pela introdução. Primeiro, porque a introdução tem que apresentar o que vem depois. Se eu ainda não escrevi o que vem depois, como que eu vou apresentar? Se eu começo pela introdução, o primeiro que eu vou escrever em um texto é a introdução, eu vou escorregar, porque eu vou falar do que eu pretendo escrever. E sempre que a gente desenvolve o processo de escrita, é um processo criativo, é um processo dinâmico, eu posso ir escorregando na escrita. E eu queria escrever no começo de uma coisa, mas no final eu escrevi de outra. Então, se eu escrevo a introdução antes de ter o texto, eu vou estar falando de uma intenção de escrita, que não é esse o papel da introdução. Por isso que eu não vou começar a escrever pela introdução. Eu primeiro vou fazer o desenvolvimento, e isso que eu quero explicar agora. Já vamos entrar no desenvolvimento. Eu vou escrever meu texto. Aí eu vou fazer as conclusões do meu texto. No texto eu vou desenvolver as ideias que eu quero articular. E eu já vou falar como fazer isso. Nas conclusões, eu vou retomar os principais pontos desse texto. Olha, nesse texto vimos esse conceito. Nesse texto discutimos isso, discutimos aquilo. Pode ser que a gente não tenha uma conclusão definitiva, mas a gente retoma os principais aspectos dessa comunicação que a gente está fazendo, né? Então, uma boa forma de pensar como organizar a conclusão é fazer em um papelzinho, eu gosto muito, e eu vou falar disso, de fazer esquemas do que eu tenho que fazer. E aí eu vou retomar, vou anotar em um papelzinho à parte quais são os principais pontos desse desenvolvimento que eu fiz nesse texto. Eu falei
de educação indígena, eu falei de educação escolar indígena, eu falei de uma situação específica. Pronto, falei 2, 3, 4 coisas. Então, nas conclusões, é como a gente tirar o sumo de um caxiri. É como tirar assim, o filé de uma res. É como tirar o principal de um trabalho. O mais importante desse trabalho, que fique para lembrança, são esses pontos aqui. E aí eu fecho. Certo? Então, é o momento de retomar os resultados, de retomar o alcance, de sugerir abordagens. É o momento de relacionar o que eu vi. Eu posso ter assim subcapítulos, né, em um texto, uma dissertação. Em um capítulo eu vi uma coisa, em outro capítulo eu vi outra. Eu posso fazer uma relação. Olha, nesse apartado primeiro eu tratei disso, no segundo apartado eu tratei disso outro. Aqui eu posso relacionar esses aspectos. É um exercício que a gente faz de relação e de contraste. Eu posso relacionar porque são parecidos, ou porque tem pontos de encontro, ou eu posso contrastar quando eles são diferentes. Abertamente são diferentes. Olha, o que eu tratei no capítulo 1 é totalmente diferente do 2, por isso e por isso e por isso. E eu vou explicar. A conclusão é o ápice da reflexão. A conclusão tem que ter o filé da pesquisa que você está apresentando. Na conclusão, você tem que ressaltar os aspectos mais importantes que você explicou com detalhes lá no desenvolvimento. Você deu exemplo, você trouxe números, gerou gráficos, gerou quadros ou tabelas, colocou fotos, falou de várias coisas, citou vários autores no desenvolvimento. Pois aqui na conclusão, você vai falar do principal. De tudo isso que falou lá na frente, o que é o principal? O que você tira a limpo desse processo de escrita? Quais são as ideias principais que você quis explicar naquele desenvolvimento, naquele texto que você está me apresentando? Então, eu vou fazer o desenvolvimento, eu vou fechar com as conclusões, eu vou preparar as referências. Quando eu terminei as conclusões, aí eu vou voltar no começo do trabalho para escrever a introdução. Porque agora sim eu vou explicar o que eu escrevi nesse texto. Coloca a introdução, por favor. Então eu vou explicar, olha, o que vai ter na introdução? É o bom dia, é o tudo bem, é o início da conversa. Enquanto a conclusão é o fim da conversa, onde eu vou fechar os pontos principais, que eu vou dizer, estou me despedindo de alguém, conversei, me encontrei meu compadre lá no centro, e vamos falar de várias coisas. No final eu vou dizer para ele, compadre, não te esquece de ver essa questão, não te esquece de perguntar da comadre sobre tal coisa, não te esquece de contar e me dizer depois. Tá vendo? Essa é a conclusão. Você está retomando os pontos principais. Ele contou várias piadas e você também. Você não vai ficar repetindo as piadas no final. Você vai só lembrar do principal. Esse é o papel da conclusão. Na introdução, você já escreveu o desenvolvimento do texto e a conclusão, e agora você vai explicar o que o leitor vai enfrentar, vai encontrar à frente. Vamos lembrar que quando eu escrevo, eu posso escrever para mim, mas um texto acadêmico a gente vai escrever para outras pessoas. Então, um texto acadêmico, anotem aí de novo, um texto acadêmico tem que ser autoexplicativo. Anotem, por favor. Um texto acadêmico tem que ser autoexplicativo. Um texto acadêmico tem que se explicar por ele próprio. Você não vai mandar um artigo ou um TCC para uma banca ler e você vai entrar dentro de um envelope e vai ir junto quando a pessoa abra o livro, ou abra o TCC, ou abra um artigo, você vai sair do envelope e vai dizer, eu quis dizer que... Não tem mais o que quis dizer, não tem mais explicações. O que vai ser lido é o que está escrito. Por isso que tem que ser escrito de uma forma clara, organizada.
E na introdução eu vou apresentar. A introdução vai ser algo breve, em que eu vou dizer, olha, nesse texto que você vai encontrar aqui à frente, você vai encontrar estas ideias, aí você vai apresentar as principais ideias. Você não vai explicar, vai apresentar brevemente as ideias. Você não vai explicar todas essas ideias, porque a explicação delas vai ir no desenvolvimento, onde você vai citar autores, onde você vai fazer referências a vários textos, vai discutir com quem concorda, com quem não concorda. Esse é o desenvolvimento do texto. Na introdução eu vou apresentar os pontos, as temáticas. Olha, na introdução eu vou tratar, nesse trabalho, eu vou tratar dos seguintes temas e eu vou apresentar de forma geral. Está entendendo? É importante que a gente explique os métodos em um texto, nessa introdução, sobretudo em dissertação, em TCC. Tem lugares que orientam a ter um capítulo específico sobre métodos, então pode haver uma diferença aí. Tem dissertações, sobretudo em algumas áreas de conhecimento, que o pessoal pede para ter um capítulo separado dos métodos. É uma opção. Na área de humanas, nós nas ciências sociais, sobretudo no PPG-SOF, num TCC, que é um trabalho menor, a gente pode colocar juntos na introdução. Então, na introdução vai ter uma parte em que eu vou apresentar as ideias que eu vou apresentar logo mais no desenvolvimento. Eu vou apresentar brevemente o método que eu utilizei. Olha, eu fiz leitura, eu fiz entrevistas, eu fiz trabalho com grupo focal. Essas são as metodologias, né? As técnicas, os métodos e técnicas que eu usei. Eu vou explicar brevemente, para que o leitor entenda como eu cheguei a esses resultados que eu vou apresentar no texto. Eu posso falar de várias coisas. Por exemplo, eu posso me apresentar. Eu posso dizer, olha, eu sou um professor indígena que trabalha numa escola e que eu trabalho em tal série. Faço uma pequena apresentação de mim, sobretudo num TCC. Por exemplo, é interessante que um aluno, em uma dissertação, que o aluno se posicione, diga, olha, opa, aqui estou eu estou escrevendo desde este lugar de fala. Esse momento seria na introdução, não seria no desenvolvimento e nem na conclusão. É na introdução onde eu posso acrescentar uma pequena apresentação minha também como autor. É muito importante que vocês que são indígenas se apresentem, se posicionem como indígena. Olha, eu estou escrevendo como um professor indígena, não é qualquer pessoa. Ou eu estou escrevendo como uma mulher, eu sou mulher indígena, sou mulher negra, sou mulher migrante, que eu estou fazendo um trabalho com esse tema e eu estou falando desde esse lugar de enunciação. Eu não estou em cima do muro, eu estou em um lugar no mundo, eu tenho um cronotopo, eu tenho um lugar de enunciação, eu estou falando desde aqui, eu vou enunciar meu lugar de fala. Isso poderia ser colocado na introdução. Estão entendendo? Então, a introdução tem essa função de que eu vou preparar o leitor para o que vai vir depois no desenvolvimento. Por isso que se escreve por último. Depois que eu já escrevi, aí eu vou dizer, olha, nesse trabalho eu escrevi sobre isso e aquilo. Pronto, fechou. E eu posso fechar a introdução, sobretudo num TCC e numa dissertação, falando dos capítulos. Aí eu vou apresentar brevemente os capítulos. Olha, você nesse texto, depois que falo desses aspectos mais gerais, dos conceitos que eu vou trabalhar, dos métodos de uma apresentação pessoal, eu posso apresentar os capítulos. Olha, você vai encontrar um primeiro capítulo onde eu faço uma apresentação do contexto de pesquisa, e aí você explica um pouquinho em um parágrafo. Depois vou ter um segundo capítulo onde eu vou ter um debate sobre o conceito de educação escolar indígena, sei lá, qualquer conceito que você trabalhe, ou sobre o conceito de identidade, ou sobre o conceito de segurança alimentar, os conceitos que vocês trabalham. No terceiro capítulo eu vou aprofundar outro conceito, ou vou trazer as informações das entrevistas. Você vai explicar o que tem em cada capítulo. E aí você fecha, sempre tendo um cuidado de dar uma continuidade na leitura. O leitor não vai
poder perguntar de você o que você quis dizer. Então você tem que ter um cuidado de ir, cada vez que você fecha uma unidade, fecha um capítulo, você já vai fazendo um gancho, uma ponte com o próximo. Então você pode fechar a introdução dizendo, bom, a continuação, então convido o leitor para que leia os capítulos que vêm a continuação e agradecemos. Sei lá, você vai fazendo uma ponte, você não fecha, tipo assim, no terceiro capítulo eu trato sobre, sei lá, uma planta, ou eu trato sobre as plantas medicinais e ponto, fechou. Aí, se não falar mais nada, vai ficar como fosse cortada a conversa, né? Como ficou uma ruptura. É muito bom a gente revisar depois os textos e marcar os pontos de ruptura. Olha, aqui faltou uma continuidade. A gente tem que ir preparando uma continuidade. Aí você vai explicar, eu expliquei, vai encontrar um capítulo 1, um capítulo 2, um capítulo 3, pode ser um parágrafo para cada capítulo, e aí você vai fechar. Por último, ressaltamos a importância desse trabalho para a minha formação como professor indígena, da importância para a comunidade, de importância para a escola, para o povo, porque é uma problemática nova. Não é que você vai ficar enfeitando só o trabalho, mas você vai construir uma ponte para o próximo capítulo. O mesmo nos capítulos internos. Cada vez que você fecha um capítulo, você vai fazer um fechamento de uma ponte para o próximo. Então, quando você fecha o primeiro capítulo, você vai dizer, bom, dessa forma, nesse capítulo, revisamos o contexto da pesquisa na comunidade tal. E no próximo capítulo, iremos revisar o debate sobre o conceito de educação escolar indígena. Vocês percebem? É algo simples, mas que vai dando fluidez ao texto. Evita que fique cortado, porque aí eu estou falando da comunidade, pronto, terminou e fecha assim bruscamente. Aí você disse, mas como fechou? O que ficou faltando algo? Para onde que ele foi? Depois no próximo capítulo já vai falar de outra coisa. Então você escreve um texto pequeno que é para encerrar esse capítulo. Bom, dessa forma vimos nesse primeiro capítulo o contexto da comunidade e no próximo capítulo veremos a seguinte parte. Pronto, aí você fechou. Fechou a primeira e já faz um gancho com o próximo. E assim vai fazendo em cada capítulo. Certo? Estão entendendo? Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu vou juntar muita informação, né? Eu vou juntar materiais de autores, de artigos, de livros, vou fazer entrevistas, vou ter dados que eu colhi na escola ou na comunidade, vou ter um monte de coisa, né? Aí eu tenho esse material, eu vou chamar que é um material bruto. É um material bruto porque ele está assim, em estado totalmente, digamos assim, virgem, entre parênteses, para meu trabalho. Ele está bruto no sentido de que ele precisa ser polido. Aí eu vou ter meus fichamentos, aí eu vou ter meus resumos, aí eu vou ter minhas resenhas, eu vou ter a transcrição das entrevistas, eu vou ter dados que eu anotei no meu caderno de pesquisa de campo, né? Várias questões que eu fui anotando e que eu fui deixando anotadas em vários cadernos, em papéis. Eu já perdi um papel também, perdi um caderno, eu tive que fazer de novo. Eu fui ao longo de um tempo juntando uma série de materiais. Pronto, agora vou escrever minha dissertação, meu TCC, meu artigo. Antes de eu escrever, eu não vou começar a escrever doido. Vou pegar minha caneta e vou começar a escrever. Não, você não vai fazer isso. E muito menos vai começar pela introdução. Tem gente que eu vejo às vezes vai escrever um artigo e já coloca assim a palavra introdução. Ele nem sabe o que ela vai escrever, mas ela já está na introdução. Não, não é assim. Então, o que eu sempre oriento para a escrita, seja um TCC, seja uma dissertação, seja um artigo, é que primeiro você organize e planeje suas ideias. Eu já coletei e já fiz vários fichamentos. Tenho aqui, comprei livros, eu li, fiz meu resumo, meus fichamentos, minha resenha, fiz entrevista. Tá? Tem umas coisas que já digitei no computador, tem umas que estão à mão, tem os livros, tem uns xerox soltos. Pronto, eu digo assim, espalhe isso no chão. Escolhe um lugar que você vai ficar tranquilo, que não tenha um vento que vai voar seus papéis, que não tenha ninguém que vai passar correndo no meio e vai sujar suas coisas. É um momento de concentração.
E você espalha tudo que você tem pelo salão. Um salão, um balcão, um quintal, onde você puder. Na sombra para que não esquente a cabeça. E aí o que você vai fazer? Espalhe tudo que você tem. Eu digo isso para os alunos da licenciatura intercultural. Vocês vão estudar 4 ou 5 anos. E depois de um tempo, vocês juntaram muitas apostilhas. Vocês juntaram muitos textos. Pois quando você for escrever seu relatório de estágio, isso aqui serve para fazer um relatório de estágio. Isso aqui serve para fazer seu TCC. Você espalhe tudo que você tem. Aqui está meu caderno de estágio 1, está meu caderno de estágio 2, meu estágio 3, meu estágio 4, o diagnóstico, a proposta pedagógica, meu material didático, as entrevistas, meus fichamentos. Bicho, a gente junta muita coisa com o tempo. Mais em 4 anos de pesquisa, né? Tem os textos que você estudou nos temas contextuais da CFPE, tem os textos que você estudou na área de habilitação, pois é o momento de verificar o que vai servir para você. Porque eu verifico que os alunos às vezes chegam na hora de escrever o TCC e parece que ninguém leu nada de Paulo Freire, ninguém lembra dos textos importantes para discussão de educação, ninguém lembra dos textos importantes para a educação escolar indígena, ninguém lembra dos textos sobre Roraima, sobre as problemáticas das comunidades indígenas de Roraima, e tudo isso vocês estudaram. Então, vocês têm que trazer, puxa aqueles fichamentos velhos, os trabalhos velhos, os textos já que ficaram amarelos de tanto ficar esquecidos por aí, e espalha em um lugar. Aí você vai começar um processo de seleção. Tem uns que você não vai usar. Então você pode separar eles. Você pode dizer, esse texto aqui eu não vou usar. Ele é legal, ele é importante, mas no momento eu não vou usar. Vai ficar para a próxima. E você vai começar a se desvastar. Você vai ir podando esse material. Você vai filtrando, vai selecionando. Essa é a palavra-chave. Fazer uma seleção. Mas esse texto é tão legal. Sim, é muito legal, mas ele não está bem relacionado com o que você quer escrever. Então deixa ele de fora, deixa para depois. Depois você escreve outro artigo com ele. Agora vamos filtrar e selecionar. Hierarquizar. Dentro do que você tem coisas que são bem importantes, que não podem faltar, tem coisas que são menos importantes, e tem coisas que são importantes, mas não são necessárias. Então você não tem que ter tudo, não está todo o material de pesquisa que você coleta, ele não está tudo na mesma hierarquia. Entendem o que eu estou falando? Vocês têm que selecionar e deixar aqueles que são realmente importantes, tem outros que são importantes, mas não tanto, tem outros que, tanto faz. Pronto, esses tanto faz, deixa logo fora. E aí, você espalha isso em cima de uma mesa grande, no chão mesmo, porque a gente juntou muita coisa. E o que você vai fazer? Você vai agrupar. Vai juntando em montinhos assim. Olha, esse texto aqui que fala de alfabetização. Eu tenho esse outro aqui que fala de letramento. Pronto. Eles têm uma relação. Vou deixar eles juntos. Olha, esse aqui fala da proposta pedagógica. Beleza. Olha, aqui está meu caderno de estágio da proposta pedagógica. Beleza. Olha, aqui tem um texto que fala de material didático. Tem um material que fala de como construir propostas pedagógicas. Então, eu vou juntando aqueles temas que se relacionam. Eu vou fazendo pilhas por temas. E aí, quando você termine de organizar tudo por pilhas de temas, você vai verificar que de alguns temas você tem mais material que de outros. Então, tem alguns temas, puxa, é tão legal esse tema, mas eu tenho bem pouquinha coisa, que não dá para arriscar eu escrever algo sobre isso. Está faltando eu pesquisar. Mas eu queria tanto, eu gosto desse tema. Sim, mas paciência, agora você tem que fechar seu TCC. Agora você tem que fechar sua dissertação, o seu artigo. Então, esse tema que você quer tanto, que gostou muito, mas você não tem material, fica para a próxima. Guarda ele ali. Não joga no lixo, não. Guarda ele num lugar que você possa, longe das baratas e dos ratos, para que você retome ele depois. E aqui agora você vai deixar aqueles principais que você tem mais materiais. É sobre isso que você vai escrever. Você vê como eu não posso chegar e vou começar a escrever. Não, você primeiro vai organizar seu material. Vai organizar as ideias. Você vai ver sobre quanto
e qual é a qualidade, qual é a quantidade de materiais de pesquisa que você juntou em um período para poder organizar seu texto. E aí, esses temas de cada montinho que você fez, você vai organizar. E aí vamos fazer isso que eu tenho aqui, que eu estou mostrando. Vamos fazer um quadro, onde eu vou colocar em uma coluna quais são os autores, vou colocar quais são os conceitos, e eu vou colocar quais são os textos de referência, para eu não me esquecer. Então, por exemplo, de educação indígena, nós vamos ter, eu posso ter vários temas de educação indígena, né? Por exemplo, aqui de educação indígena, eu posso ter vários autores, e isso que é legal. Eu posso ter temas de educação, sem ser educação indígena. Então, eu vou organizando meus temas. E aí, eu vou verificar o que eu tenho. Então, por exemplo, eu posso ter um trabalho de educação que foi escrito por Vygotsky. Eu posso ter um trabalho de educação escrito por Paulo Freire. Mas eu tenho 2 textos escritos por Paulo Freire. E aqui eu vou colocar o título, para eu saber qual é, para eu organizar minhas ideias. Entendem o que estou fazendo? Estou organizando o material que eu tenho para eu poder verificar o que eu vou poder escrever. Porque eu não vou escrever sobre o que eu não tenho informações. Eu posso ter autores sobre currículo, por exemplo. Posso ter um autor sobre o currículo em educação. Currículo. Tomás Tadeu da Silva, que é um autor que fala de currículo. Eu posso ter vários autores, né? E aqui eu posso ir comparando. Por exemplo, eu posso ter Vygotsky, eu posso ter Piaget, que eu vivo falando da diferença entre Vygotsky, que teve uma ideia de como se explica a educação, e Piaget, que tem uma ideia bem diferente. Então, isso é importante eu identificar para ir depois organizar a escrita de meu texto. Eu não vou escrever e vou ouvir, porque eu já vi isso muito nos PPPs das escolas. Porque educação, como Vygotsky diz, educação é isso. Mas Piaget também diz que educação é isso outro aqui. Mas esse outro fulano diz outra coisa. Mas Vygotsky explica a educação de uma forma bem diferente de como explica Piaget. Então, por isso que é importante que você faça esse estudo, essa análise, e na hora que você vai organizar, digamos, todos aqui discutem educação, pronto, aqui já estão, esses autores são os que vão me ajudar a discutir o conceito de educação. Esses outros autores são os que vão me ajudar a discutir o conceito de educação indígena. E eu vou organizando, de acordo ao material que tenho, por autores. Posso ter, veja aqui, tenho 2 textos de Paulo Freire, pois vou fazer uma linha para cada um. Porque aqui Paulo Freire fala de uma coisa e aqui Paulo Freire fala de outra. Então, para eu não me confundir, na hora que eu for fazer a referência e a citação, eu sei que são textos diferentes. Então, eu vou montando um quadro, um mapa. Isso aqui poderia ser um mapa conceitual com os principais conceitos ou palavras-chave que eu vou discutir no meu trabalho. Guardando o nome do autor, guardando o conceito que esse autor traz, guardando os textos que cada autor traz. Né? Por exemplo, o conceito de cultura que posso ter, nós vamos ter vários autores que explicam cultura. Então aqui vou colocar o nome de cada um, e aqui qual é o texto. Tem um autor que tem vários textos, não tem problema, eu anoto cada texto dele, para eu saber que esse fulano escreveu tais textos sobre esse tema. E aí eu tenho uma organização das ideias, estou começando a planejar meu trabalho de TCC, minha dissertação. Gente, entendem o que eu estou falando? Dá para entender? Tem perguntas? Tem dúvidas?
Estão aí ou estou sozinho aqui? Não estou nem vendo vocês. Eu tô entendendo, tô compreendendo. Certo, então dá para ver que isso aqui é importante. Então aqui eu vou ter, podem ser as entrevistas desses autores, podem ser as entrevistas que eu fiz, né? Eu posso dizer, eu fiz entrevista com Dona Maria, com Dona Joana, né? Podem ser entrevistados. Entrevistado 1, entrevistado 2. Isso é muito legal na escola, no diagnóstico que nós fazemos, porque às vezes um pai fala de um jeito, um professor fala de outro, o diretor da escola ainda fala diferente, e estão todos discutindo a educação das crianças, por exemplo. Então eu vou juntando, estou fazendo um mapa aqui dos temas que eu tenho. Então, quando eu for escrever, eu vou juntar, de acordo a esses temas, a esses conceitos chaves, eu vou ir construindo o texto, né? Eu vou trazer um autor porque ele tem uma ideia que é alinhada com a minha, é próxima da minha e eu concordo com ele. Eu posso trazer um autor porque ele pensa bem diferente de como eu penso, mas me serve para fazer um contraste. Eu posso trazer Vygotsky e Piaget? Você pode, mas não para falar, não para dizer que os dois trabalham da mesma forma, porque os dois não trabalham da mesma forma. Mas eu posso trazer Vygotsky para dizer que Vygotsky explica a educação de um jeito e Piaget explica de outro. E por isso que eu vou seguir Vygotsky. Eu, Maxime, repito, eu sigo Vygotsky e não sigo Piaget. Agora, eu já li a obra de Piaget, eu preciso conhecer a obra de Piaget e eu preciso saber por que eu não gosto de Piaget, para eu poder explicar. E eu vou usar outros autores, tem autores que discutem esses autores. Então eu vou ir colocando aqui, vamos ter Newton Duarte, deixa eu ver se o nome se escreve assim. Se escreve assim mesmo. Newton Duarte é um pesquisador que estuda muito a obra de Vygotsky. E aí eu vou colocar, ele vai falar da escola histórico-cultural, que é a ideia dos alunos de Vygotsky, E aqui vou colocar o título do texto, para eu me lembrar. Aí eu posso usar vários. Newton Duarte escreveu vários artigos sobre Vygotsky, e nesses artigos tem alguns que ele compara Vygotsky e Piaget. Então, eu posso citar Vygotsky diretamente, eu posso citar Piaget, e eu posso citar os autores que estudaram nesses outros dois, para eu reforçar meus argumentos, para eu reforçar meu ponto de vista, ou para dizer que ele tem um ponto de vista diferente. Eu também posso fazer isso. Olha, eu concordo com ele ou eu não concordo. Eu vou trazer autores porque me ajudam a construir meu texto. Eu não vou simplesmente trazer Piaget, porque eu achei bonitinho. Porque todo mundo fala em Piaget, então eu tenho que falar em Piaget. Eu digo, opa, tenha cuidado, porque não dá para misturar Vygotsky com Piaget assim, porque são autores que embora Vygotsky no próprio texto dele discute com Piaget, o próprio Vygotsky marca a diferença entre o pensamento dele e do Piaget. Olha, Piaget pensa assim e eu penso assim. Então as explicações são diferentes. Mas eu posso estar dialogando com os dois. Só não vou trazer os pontos que eu já vi em PPP das escolas, às vezes, a gente segue Vygotsky, a gente segue Piaget. Não, opa, por que você segue dois autores que pensam totalmente diferentes sobre como se dá o processo de educação, como que uma pessoa desenvolve o conhecimento e o processo educativo? Eu tenho que ter cuidado. Então, o primeiro que eu vou fazer é organizar esse planejamento, né, dos conceitos. Eu diria que isso aqui eu chamaria de um mapa conceitual. Não é um mapa de território, não é um mapa geográfico, mas é um levantamento dos principais autores, conceitos e textos de referência. Eu chamaria um mapa conceitual. Eu tenho um quadro geral do que eu quero estudar. O próximo passo que eu vou fazer é montar um esquema do meu texto.
Então, se o primeiro passo é... E nem é o primeiro, porque o primeiro começou com a leitura, com o resumo, com fichamento, com resenha, já fiz várias coisas. Mas na hora de escrever, primeiro eu vou juntar os conceitos para montar meu mapa conceitual. Em segundo lugar, e agora já vou preparando a escrita, ainda não comecei a escrever, ainda não escrevi nada. Primeiro eu tenho que organizar as ideias. Eu vou fazer um esquema do meu TCC, da minha dissertação, do meu artigo. Então, eu vou organizar por unidades em que eu estou agrupando esses conceitos que estavam aqui antes no meu mapa. Então, um TCC básico na licenciatura intercultural, a gente vai ter um primeiro capítulo, onde eu vou ter a comunidade, a escola, posso apresentar o calendário cultural, posso apresentar várias problemáticas, o PPP da escola, de acordo ao que eu tiver aqui no meu mapa conceitual. Vai ser o mapa conceitual que vai me ajudar a organizar. Lembram que a gente foi selecionando e agrupando os textos, as ideias, os debates? E então vou montar um esquema para meu capítulo 2. Olha, aqui vou falar do planejamento pedagógico, vou falar do material educativo. Eu vou agrupando esses temas que aqui estão soltos, independentes. Aqui já comecei a agrupar, então aqui já vou ter uma ideia. Olha, aqui tem um material para escrever. Aqui eu tenho outro material para escrever, que está discutindo educação. E aí eu posso ter, olha, a questão da educação das crianças. Vou ter várias temáticas. O que eu tiver material é o que eu vou trazer para cá. Então, eu posso aqui organizar para que nesse capítulo eu vou poder apresentar esse aqui é o geral, digamos assim, né? Opa, o que eu fiz? Aqui o geral. O que eu estou pensando que eu posso agrupar no capítulo 1? Pois bem, aqui eu vou colocar o que estava aqui em cima. Autores, conceitos e palavras-chave. Relacionados a essas ideias que eu estou aqui. Estão vendo? Eu estou organizando. O que eu tenho? Autores. Pode ser Vygotsky. Pode ser a senhora Maria, que eu fiz uma entrevista e ela falou legal da educação da escola ou da comunidade. Pode ser o Tuchawa, que me ajudou a explicar a história da comunidade. Tudo que tem a ver com comunidade, com escola, com o que eu vou definir que vai entrar nesse capítulo. Veja que é você que vai definir o que vai entrar nesse capítulo, a partir do material que você tem. Então, eu vou planejando o trabalho. Eu vou organizando a escrita de um texto. Eu não começo a escrever doido. Eu quero escrever disso. Aí depois escreveu. E você está perdido, não sabe para onde você vai, não sabe quais são as ideias importantes, quais ideias vão primeiro, quais ideias vão depois. Tá vendo? Aqui tem que ter uma hierarquia. Aqui tem que ter uma sequência lógica. Qual vem primeiro? Qual vem primeiro? Qual vem segundo? Qual vem terceiro? Tá entendendo? Isso em relação a meu primeiro tema ainda. Eu ainda estou aqui no primeiro tema. Então, estou organizando aqui para montar esse esquema. Por isso que primeiro eu tenho que ter um mapa conceitual. Organizar o que eu tenho realmente. Aqui vai estar meu caderno de estágio, tudo que eu tiver. Então, aqui, qual que vai entrar aqui? Caderno de estágio. Vai entrar o fichamento 1. Vai entrar meu fichamento 2. O que você tiver, você vai trazendo para cá. E aí vai organizando os conceitos chaves
e os textos de referência. Então, aqui como você está organizando os tópicos, você está dando uma hierarquia, você está dando uma sequência lógica, você está organizando a escrita de um texto. E aqui você vai chamar os autores que têm a ver com seu texto. Se o que falou o seu Francisco, puxa, o seu Francisco falou uma coisa tão legal, mas o que ele falou não tem a ver com a história. Então o seu Francisco não tem que estar aqui, não. Talvez o que seu Francisco falou fosse mais importante aqui no outro, quando for falar da proposta pedagógica. Ai. Aqui tem que vir seu Francisco. Agora sim, seu Francisco está falando legal sobre esse outro tema que eu estou discutindo. Então, é isso que nós vamos estar fazendo, organizando a escrita. E aí eu vou ter um esquema. Sabe, entendem o que é um esquema? É um esquema de um TCC, um esquema de uma dissertação, de um artigo. Um artigo que vai ter 20, 25 páginas, não pode ter muita coisa. Um artigo tem que se concentrar em 2, 3 questões e pronto, fechou. Se num artigo você quiser falar de 10 temas diferentes, um artigo vai ter 25 páginas para ser publicado em uma revista. Com 30 já está longo demais. Então são 25 páginas bem escritas, que tem início, meio e fim. Um texto que é redondo, que é coeso, que é coerente. Você entrou com um tema, fez a apresentação, vai dizer em uma apresentação pequena, 1, 2, 3 páginas no máximo, o que você vai falar, vai entrar o desenvolvimento, vai dividir em subcapítulos, cada um desses é um subcapítulo, um tópico, um item, uma seção, você vai falar, aí você vai falar da escola, você vai vincular nessa organização, eu vou relacionar tudo que tem a ver com a escola. E quando eu for falar da escola, eu vou trazer esses textos. Quando eu vou falar, talvez, a comunidade, é outro subcapítulo. Então, talvez o Tuxaua e Dona Maria, não, ele fala melhor da comunidade. E aí eu vou organizando. Então eu vou contar a história. Olha, a minha comunidade, né? Tivemos esse dia, falaram da comunidade Chuí. A comunidade Chuí foi fundada tal ano, e o Tuxaua contou, e a Dona Maria contou, tudo que tiver a ver com a comunidade Chuí. Agora vamos passar para outro, fechei. Então, é mais fácil quando eu vou escrever, eu vou pegar um tema pequeno para escrever. Eu não vou começar a escrever um trabalho por um tema grande, um tema muito amplo, porque eu vou me perder. Eu vou pegar um tema pequeno. Então, eu vou falar da história da comunidade. Pronto. Aí vou escrever 1, 2, 3 páginas. Fechou? Terminou. Passo para o próximo. Aí eu vou pegar unidades pequenas para escrever meu texto. Então, eu escrevi 2, 3 páginas, fechou. Aí eu passo para a próxima. Quem que fala da escola? É o caderno de estágios e talvez na entrevista com o professor, ou com o diretor, ou tem um TCC de um colega que já fez licenciatura intercultural e fala da escola. Esse aqui está querendo me embromar. Tá entendendo? Estes 3 vão falar da escola. Estou separando por cores para que vocês vejam como eu vou organizando, né? Mas depois eu vou falar do calendário cultural, que é um tema de pesquisa, para os que não conhecem, uma linha de pesquisa. Então, quem fala do calendário vão ser estes fichamentos aqui. É outro tema que eu estou pesquisando. Pronto, então vão ser meu fichamento aqui, que vão falar desse tema. E eu vou agrupando, estão entendendo? Eu peguei esse tema para falar da escola. Bom, a escola, e aí vou explicar. Tenho que pensar primeiro, o mesmo esquema que eu tenho aqui, eu posso pensar aqui como unidades, e eu posso pensar subunidades.
Tá entendendo? Por exemplo, já vou falar da comunidade. Estou organizando meu texto ainda, né? Beleza, vou falar da minha comunidade. Mas o que eu vou falar da comunidade? Eu vou falar primeiro da história da comunidade. Beleza. Aí eu começo a escrever da história e eu falo da história. Comecei 1, 2, 3 páginas, fechou? Passo para o próximo. O que eu vou falar agora? Eu vou falar sobre como se organiza nos trabalhos. Eu escrevo 1, 2, 3 páginas, fechou. Agora eu vou falar do que? O que vocês digam, os projetos, o que vocês tenham para falar. Tá entendendo? O mesmo da escola. O que você vai falar da escola? Eu vou ir organizando de acordo com o material que você tem. Oxi. Tá doido o meu computador. Ele tem que aguentar até hoje à noite, que ainda... Então aqui, por exemplo, eu vou falar da história da escola. Agora eu vou falar da escola, né? Então, primeiro, no capítulo anterior, eu vou falar da comunidade. Agora eu vou falar da história da escola. Aí agora eu vou falar como se organiza a escola. Depois vou falar sobre a dificuldade dos alunos. Depois vou falar da dificuldade dos pais. Depois vou falar da dificuldade dos professores. Quero falar do PPP da escola. Entende? De acordo com o material que eu tiver, eu vou organizar a escrita. Então vou ter, digamos assim, capítulos e subcapítulos e subcapítulos. O mais interessante para você escrever é você pegar um tópico pequeno. É mais fácil levar, é mais difícil. Se eu vou começar, vou escrever meu TCC, pronto, começo a escrever. Não, divide, organiza as ideias, porque aí você tem um tópico, você escreve sobre esse tópico até que você parou de escrever desse tópico. Aí você se deu conta que aqui no meio de outro capítulo, aqui você deixou de repente outra pessoa falando da história da comunidade. Aí você pode revisar e dizer, opa, essa parte não é para estar aqui, essa parte está falando da história da comunidade. Então, essa parte aqui eu tenho que trazer para cá. Vou juntar com isso aqui, porque está tratando do mesmo tópico daqui, de uma forma diferente. Tem que ter cuidado para que as ideias não fiquem repetidas. Então, se é da história da comunidade, também não vai ficar no final. Aí você vai falar da história, da organização dos projetos, e aqui volta a falar da história. Não, você tem que juntar. Cada tema você vai falar uma única vez. Falou e fechou. É diferente da fala quando a gente fala na oralidade, porque na oralidade já repararam, quando a gente escuta um pessoal contando piada, a pessoa conta uma piada, aí ele conta a piada, aí ela vai repetir a piada, e aí repete a piada, e aí a gente ria de novo, aí ele conta de novo o finalzinho da piada, a gente ria de novo até que já não tem graça. Eu posso repetir na oralidade, mas na escrita a gente tem que falar as coisas uma única vez. Falou uma vez, fechou. Então, quando você tem que juntar as coisas. Se aqui você tem outra parte que fala de organização da comunidade aqui, você descobriu lá na frente, encontrou um texto, uma revista, uma referência, um TCC de alguém que fala da organização da comunidade. Então, você tem que revisar, pensar onde que vai ir isso ou não. Então isso aqui, não pode estar solto aqui. Eu não vou deixar também, aqui começou, e história da comunidade, organização, vou falar dos projetos, e lá volta a organização da comunidade. Aí eu estou lendo, eu vou achar, vixe, mas ele já falou disso aqui. Isso está repetido. Se isso aqui está repetido, então tem que tirar. Né? Eu elimino isso aqui. Não, isso não, já foi falado. Foi dito com outras palavras, que às vezes ocorre. A gente escreve uma coisa e depois não se dá conta, já escreveu de novo a mesma coisa, mas está diferente. Eu vou ter que trazer para cá, verificar se nesse trecho que eu escrevi está parecido, mas tem alguma informação diferente que não está nessa outra parte anterior. Às vezes tem um parágrafo, ou eu posso revisar e juntar a escrita disso para deixar junto tudo que tiver a ver com organização.
Não vou deixar nada solto em um lugar que não é para ele. Então tudo que tiver história da comunidade vai ficar em um lugar. Aí eu vou ter que ver qual parte vem primeiro. Essa primeiro, essa depois, e qual é a sequência lógica, né? Qual é a melhor forma de organizar? Falei aqui. Qual é a hierarquia? Qual é a sequência lógica? Qual vem primeiro? Qual vem em segundo? Qual vem em terceiro? Como se organiza a escrita, né, de um texto? Aí eu faço isso com o primeiro capítulo e eu vou fazer o mesmo com o segundo. No capítulo segundo, quais são as ideias que eu vou trazer? E no capítulo terceiro. Então eu vou organizando. Tudo que eu juntei no meu mapa conceitual, eu vou distribuir nos capítulos. De forma que eu, por exemplo, em um capítulo 2, posso usar um autor. Aqui, por exemplo, eu citei um autor que foi Vygotsky. Eu usei Vygotsky aqui no primeiro para falar de uma coisa. Beleza, você usou Vygotsky. Eu posso usar Vygotsky em outro capítulo? Pode. Se aqui também você vai falar de Vygotsky, se você quer falar de Vygotsky, pode falar. Mas não para falar o mesmo. Não para ficar repetido. Aqui você vai trazer o autor, mas para falar de outra coisa. Está complementando, agora você está discutindo outro tema. Então, lá em cima, você citou o autor para discutir o tema lá de cima. Agora você vai citar o autor, mas para discutir o novo tema. Se aqui vou trazer Vygotsky para copiar o mesmo trecho que copiei lá em cima, ou um trecho diferente, mas que fala do mesmo que já entrou aqui, então não faz sentido. Melhor você traz Vygotsky e deixa lá junto com o primeiro. Tira daqui e ele vem para cá. Aqui vão ficar a primeira referência de Vygotsky, vai vir de Vygotsky de novo, mas outro tema. Porque são parecidos, são próximos. Então melhor que fiquem juntos. Não, mas realmente ele está falando de outra coisa. Então, se está falando de outra coisa, ele vai lá onde fala daquela coisa. E aí eu vou organizando. Eu vou fazer o mesmo no capítulo 2 e no capítulo 3. Vou fazer um esquema com as ideias. E aí eu vou trazer os autores, os conceitos e os textos. Para eu poder me ajudar a montar minhas citações e minhas referências. Vai me ajudar na construção do texto. Então, volto a repetir. Primeiro, fazemos um mapa conceitual, onde eu vou fazer um mapeamento de tudo que eu tenho. Depois, eu vou fazer um esquema. Vou colocar em palavras-chave. Aqui são palavras-chave. Só as ideias. Posso explicar um pouquinho para eu me lembrar depois. E aí eu vou colocar como a organizar, de acordo a esse esquema, quais são os autores, os conceitos e os textos de referência, de forma a ir me organizando. Essas ideias que vão entrar no primeiro capítulo. E aí eu vou organizando, olha, no primeiro subcapítulo, que é da comunidade, ainda eu vou separar em pequenas unidades internas. E aí eu vou separando. Vou organizando a escrita. Então, quando eu vou pegar para escrever um texto, eu tenho uma unidade pequena para escrever. É o melhor. Eu pegar, eu vou escrever sobre a história da comunidade. Pronto, a comunidade foi fundada no ano de tal, por fulano, por senhor, por assim, nesse contexto, por isso, houve conflito com fazendeiro, ou é uma comunidade antiga, e não sei o que, não sei o que. Terminou, fechou. Aí eu parto para o próximo. A comunidade se organiza e eu vou falando de cada coisa uma vez, tudo que eu tiver a dizer. Utilizando os autores, as entrevistas, o TCC dos colegas, tudo que eu identifiquei aqui no meu mapa conceitual. Aí eu vou ir escrevendo os capítulos. Então aqui escrevo 3 páginas, aqui escrevo 2 páginas, e aí vou montando o meu texto. Se um artigo tem 20 páginas, e nessas páginas vai ter que ter a introdução, as conclusões e as referências, vamos dizer, uma página para introdução, uma para conclusão, uma ou duas para conclusão, mais uma ou duas para referência, e já foram 4. Pronto, então eu vou ter 20 páginas para escrever. Eu escrevi aqui da história 2, 3 páginas. Escrevi dessa outra unidade mais 2, 3 páginas. Escrevi aqui mais 2, 3 páginas. Pronto, aí já tenho 8, 9 páginas. Vou para o próximo. Aí escrevo mais 2, 3, mais 2, 3. Aí já deu os 20. Fechou. Por isso que tem que ser selecionado. Mas eu queria falar tanto desse outro tema. Não, mas esse tema não é central. Esse tema
E nesse texto não é tão importante, é melhor você deixar para escrever outro. Ah, tá, eu vou escrever outro texto com esse aqui. Cada texto tem que ser uma unidade. O mesmo um TCC, o mesmo uma dissertação. Um TCC vão ser aproximadamente 50 páginas. Mas nessas 50 páginas vai ter todas as capas que nós vimos ali no manual de normas técnicas, um bocado de folha. Vai ter as referências, que também vão ser várias páginas. Então, de texto mesmo, você vai ter 40 páginas. Se você tiver 3 capítulos, cada capítulo tiver 10 páginas, você matou seu TCC. 10 páginas por capítulo dá 30, mais umas 3 na introdução, mais umas 3 nas conclusões, aí já foram 36, mais as capas já foram mais de 40, mais a referência, um apêndice e um anexo com foto, pronto, deu 50. Uma dissertação de mestrado vai ter aproximadamente 100 páginas. É a mesma coisa, só que você já está mais maduro, já tem mais leitura, já tem mais acúmulo de experiência. Então, você vai escrever também 3 capítulos de 30 páginas, pronto, já aí deu 90, mais as capas e a referência aí deu 100, aproximado. Então, pode ter um pouco mais, um pouco menos. E não é pelo volume de páginas, não é pelo número de páginas, é pela qualidade da escrita. Não adianta eu ter 200 páginas e você lê, e você diz, mas o que está dizendo? Você não entendeu, está confuso, está só enrolando. Vocês não sabem quando seu aluno está querendo enrolar vocês no trabalho na escola? Pois um professor na universidade também sabe. E a banca que vai ler também vai sacar. Então é melhor falar do que você tem certeza, do que você tem propriedade para falar, do que é importante para o tema que você propôs falar. Quando eu leio um tema, um título de uma dissertação, de uma tese, eu digo, ele vai falar disso, pronto. Eu vou me preparo para discutir esse tema que ele me convidou a ler, no título. Aí lá dentro ele vai discutir outras coisas, eu já vou ficar zangado, porque, puxa, ele me convidou para discutir esse tema, mas ele escorregou a escrita e agora terminou falando de outras coisas, nada a ver, se perdeu, ficou confuso, falou disso, daquilo, disso outro, e nunca se concentrou, não teve profundidade para discutir o texto, aí o texto perde força. Então, um texto legal, um texto bem escrito, para além da pontuação, das vírgulas, da ortografia, que é sempre importante você, um TCC, uma dissertação, ir juntando um dinheirinho para passar por um revisor de português depois no final. Eu pago um revisor de português nos meus textos, porque minha primeira língua é espanhol. Então eu sempre termino escorregando em algumas palavras. E quando eu publico assim, sem revisor, depois eu vejo uma palavra mal escrita. Isso é péssimo para um trabalho acadêmico. Então vocês podem também juntar para que no final seu TCC passe por uma revisão, porque as outras pessoas vão ler. E nós somos professores, temos que tentar escrever bem, pelo menos sem erros grosseiros. Mas, para além dos erros de ortografia, de um acento, de uma vírgula, é mais importante o debate que você está apresentando para seu leitor, a contribuição de reflexão que você está colocando para o contexto da academia, né? Por isso que a gente tem que se esforçar. Eu vejo que às vezes o pessoal faz uma dissertação, e na dissertação a gente tem mais exigência que num TCC. Aí, puxa, tá legal, mas faltaram autores importantes para esse tema. Tem vários autores que já todo mundo sabe que são importantes e não estão aqui. Aí a gente fica assim com gosto a pouco, sabe? Porque uma dissertação tem que ter mais profundidade. E num doutorado mais ainda, né? Vai subindo o nível de exigência, né? Então, um doutor vai fazer uma tese, ele é nesse levantamento, nesse planejamento que ele faz aqui no mapa conceitual dele, tem que estar todos os temas, todos os autores, os principais, pelo menos, né? Tem uns que você, claro, vai deixar de fora, mas tem uns que são importantes, e as pessoas que vão ler seu trabalho são especialistas nos temas. Então, ele vai dizer, puxa, você não dialogou com... Vai lá que a pessoa não dialogou com Paulo Freire, não colocou Paulo Freire. A pessoa vai dizer, puxa, Paulo Freire está falando de um tema bem próximo do que você falou, então, por que você não trouxe? Por que você não trouxe outro autor? Por que você não discutiu, pelo menos, com ele um pouco, né?
Não para dizer que, para mostrar que você leu, mas porque ele é importante para seu tema. Essa é a cobrança. Então, quando eu vou ler uma dissertação, um trabalho, eu como avaliador, digamos assim, eu não vou cobrar que ele leia e use os textos que eu uso, porque os textos que eu uso porque eu tenho um referencial teórico e eu tenho um porquê. Não uso qualquer texto, não. Eu uso aqueles que para mim são importantes. E outra pessoa pode ter outros textos importantes. O que eu vou cobrar em um TCC ou em uma dissertação é que a pessoa seja coerente. Entende? Se ele começou a falar um tema, então ele vai nesse tema a fundo. Agora, no meio do caminho, ele se perdeu, esqueceu o tema, ou ele passou a falar de outra coisa, ou então se enrolou, ou começou dizendo que ele seguia um autor e depois ele está defendendo o outro e ele se perdeu no meio do caminho. Tipo, essa diferença entre Piaget e Vygotsky. Eu posso perguntar na hora da defesa, por que você cita Piaget e Vygotsky se eles são autores que falam diferente do processo educativo? Eu vou cobrar coerência, não vou cobrar que ele pense igual a mim, porque ele tem que ter o pensamento dele. Universidade é o lugar do livre pensamento. Eu vou cobrar que ele tenha um pensamento coerente. Começou com fulano, então vai com esse fulano até o final. Eu vou dizer por que você abandonou esse fulano. Se você começou defendendo ele, depois, ou uma linha de pesquisa, uma ideia, e depois você terminou falando de outra coisa. Aí você se perdeu como autor. Então, por isso que montar um esquema nos ajuda a manter essa coerência, a ter claro quais são os conceitos-chave no meu trabalho e depois a organizar. Aí, quando eu vou escrever, vou seguir. Aqui, quando eu tenho meu esquema, esses vão ser meus capítulos. Agora sim, eu vou pegar, vou escrever sobre história, sobre os tópicos que eu mesmo defini para mim escrever. Cada capítulo vai ter sua organização, seus subcapítulos e seus tópicos específicos, digamos assim, né? Cada um vai ter seus tópicos específicos. Porque aí eu vou poder... É mais fácil escrever um tópico que vai me render 1, 2 páginas do que querer pegar um tema muito amplo, muito grande e eu vou me perder. Então, melhor aqui em cada capítulo vai ter uma seção, umas partes, subcapítulo e vai ter tópicos específicos. Eu vou escrever sobre tópicos específicos. É mais fácil como unidade para construir uma unidade textual. Opa. Estão entendendo? E aí, se eu vou pegar esse tópico, eu vou escrever 1, 2, 3 páginas. Pronto, fechou. Aí eu vou passar para o próximo. Então, é mais tranquilo para eu escrever. Fica mais fácil de eu escrever e concentrar as ideias. E aqui, depois de um pouco, eu já tenho 9, já tenho 10 páginas aqui. Porque nunca são tão exatas, né? Essa escrita, um vai ser 2,5, vai ser 3,5, outro vai ser um pouquinho mais. E assim eu vou juntando minhas páginas. Pronto. De grão em grão a galinha enche o bucho. Então é do mesmo jeito que a gente vai fazer, pouquinho a pouquinho. Por isso que eu vou organizar, vou hierarquizar. Aqui, essa parte que eu coloquei aqui. Isso aqui é muito importante. Ver qual é a hierarquia das coisas. Qual é a sequência lógica das coisas? Qual vem primeiro? Qual vem em segundo? Qual vem em terceiro? Isso é organizar a escrita de um texto. Então, eu vou escrever primeiro o desenvolvimento, os capítulos. Depois, no final de tudo, aqui eu vou acrescentar as conclusões ou considerações finais, onde, como a gente já explicou, nós vamos amarrar, nós vamos retomar o principal que foi trabalhado nos capítulos. Aqui, por último, vem as referências. Referências. Pronto. Agora, eu volto aqui no começo para eu escrever o que, gente?
que eu escrevo agora? Estou perguntando. Quem responde? Estão aí? Estou sozinho? O que eu vou escrever agora? Por último. Alô, vocês estão aí? Eu estou aqui. Oi? Tem alguém aí? Estou sozinho? Tá, mas não quero que nem Andréa nem Maria eles respondam. Quem responde? O que eu vou escrever agora? O que eu vou escrever agora? Por último. O que escrevo por último? Ninguém sabe? Vão me deixar triste. Eu pedi para vocês anotarem. O que eu vou escrever por último, gente? Bora. Michele disse a introdução. Muito bem, Michele. Deu para entender por quê? Estão entendendo? Agora sim, eu escrevi tudo que eu tinha direito. E agora eu já escrevi os seus autores, fiz a conclusão, amarrei minhas ideias, amarrei as ideias aqui nas conclusões disso, retomei aqueles aspectos principais. Agora sim eu vou escrever a introdução. Na introdução eu vou dizer, senhores, a continuação vocês vão ver um texto no qual trata sobre esse tema, esse tema, esse tema. Pronto, o que eu escrevi. Por isso que é o último que eu vou escrever enquanto autor. Agora, quando eu, como leitor, é o primeiro que eu leio. Mas a dinâmica da escrita é diferente da dinâmica da leitura. Estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Deu para entender? Andrea, quero te pedir, por favor, que coloque aqui no bate-papo público o e-mail do Gmail, por favor. Então, agora é o seguinte. Nós vamos fechar agora o nosso curso. Nós vamos dar 2 tipos de certificado. Quem só participou na semana vai ganhar 10 horas de certificação. Mas eu acredito que para todos que são professores, seja mais interessante validar 20 horas. A gente sabe da dificuldade da escrita, sabe da dificuldade da internet. Mas a gente quer que vocês validem 20 horas. Além dos dias de aula, vamos ter 5 horas de leitura, pelo tempo que vocês vão ler, revisando as normas, o manual de normas técnicas, e mais 5 horas para que vocês peguem algum trabalho que vocês já fizeram, algum relatório, algum trabalho de final de tema contextual da disciplina, algum material, um artigo, um trabalho que você mesmo tenha feito, e você vai revisar ele a partir das normas técnicas, para que tenha citação, para que tenha referências, para que tenha uma estrutura de texto básico, de acordo aos pontos que nós vimos aqui no curso durante esta semana. E vocês vão enviar por e-mail para esse e-mail que está aqui no bate-papo público, né? E nós vamos dar uma olhada a esse seu trabalho. E aí nós vamos validar (20 horas). Então, hoje é 26 de março. A gente pode dar prazo, já quase final de março. Podemos dar 2 semanas mais para que vocês façam esse exercício. Até 9 de abril. Entendem o que eu estou falando? Quem enviar o trabalho até dia 9 de abril para esse e-mail vai receber uma certificação por 20 horas.
Se alguém não puder enviar, tiver muita dificuldade, e não tiver como fazer esse trabalho, porque não tem como fazer mesmo, a gente vai validar 10 horas o curso. Não tem como digitar. Se você puder fazer à mão e tirar uma foto, talvez você não tenha como imprimir, pode mandar só eletrônico mesmo. Se não tiver como mandar de outra forma, você pode tirar uma foto se você fizer à mão. O importante é que você utilize as normas técnicas do recuo, quando é uma citação de mais de 3 linhas, que apareçam as referências de forma bem clara, de uma estrutura bem clara do texto. É um exercício. Então, não vou pedir que vocês escrevam um texto novo. Aproveitem um texto que vocês já têm, mas agora vocês vão revisar ele para que fique bem de acordo com as normas técnicas que nós estudamos aqui esta semana. A ver se eu consigo. Aqui abri biblioteca. Estão vendo? Dá para ver, Andrea, o que eu estou mostrando? No grupo está o manual do link. Olha, estou aqui na página da biblioteca. Todos os que são alunos têm que aprender a usar as ferramentas da instituição. Estou na página aqui da biblioteca, bibliotecacentral.ufrr.br. Aqui embaixo nós vamos ter normas e produtos. Estão vendo aqui? Pronto. Terceira edição das normas de apresentação dos trabalhos. Se eu clicar, ele vai baixar. Eu vou copiar o link, copiar o endereço do link, copiou, e eu vou colocar aqui para vocês agora. Está aqui no chat. Vocês viram como eu peguei? Eu entrei na página da biblioteca, ele vai entrar aqui no começo, normas e produtos. E o primeiro que vai mostrar aqui, terceira edição das normas de trabalhos técnicos e científicos. Aí eu clico em cima e ele abre. Aperto com o botão direito e ele copia o endereço do link que eu copiei aqui para vocês agora. Muito obrigado a todos pela participação, aos alunos da licenciatura intercultural, a pessoas que fazem outros cursos, temos alunos de graduação, temos alunos de pós-graduação. Bom trabalho para vocês. Cuidem-se muito.